Formação dos membros. Desenvolvimento do broto dos membros. Os brotos dos membros superiores são os primeiros a surgirem. Eles consistem em massas de mesênquima derivadas do mesoderma lateral somático cobertas por ectoderma. No ápice de cada broto do membro, o ectoderma se espessa para formar uma crista ectodérmica apical, a qual ajuda na indução do crescimento e desenvolvimento dos membros num eixo proximal distal. Posteriormente, são formados os raios digitais, a partir da condensação do tecido mesenquimal das placas das mãos, definindo o padrão dos dedos. Entre os raios digitais, há mesênquima frouxo, o qual degenera por apoptose e forma entalhes entre esses raios. Dessa maneira, acontece a formação dos dedos. Isso ocorre tanto nos membros superiores quanto nos inferiores, os quais se desenvolvem da mesma forma nos estágios iniciais. Rotação dos membros em desenvolvimento. Enquanto acontece o crescimento dos membros, são formados os moldes cartilaginosos dos ossos, sendo que o processo de osteogênese dos ossos longos inicia-se na 7ª semana. Há também a formação de músculos a partir de células que migram do dermomiótomo dos somitos. Inicialmente, a face flexora dos membros é ventral e a extensora dorsal, e os limites pré-axial e pós-axial são, respectivamente, cranial e caudal. Posteriormente, há rotação tanto dos membros superiores como dos inferiores, porém em direções opostas e diferentes graus. Os membros superiores rodam lateralmente em seus eixos longitudinais cerca de 90 graus. Assim, os futuros cotovelos apontam para a região dorsal e os músculos extensores localizam-se nas faces lateral e posterior dos membros. Já os membros inferiores rodam medialmente cerca de 90 graus. Desse modo, os futuros joelhos localizam-se na face ventral e os músculos extensores ficam na face anterior do membro. A rotação afeta o padrão dos dermátomos dos membros. Originalmente, os membros superiores são supridos por C3, C4, C5, C6, C7, C8, T1 e T2. Já os membros inferiores por L2, L3, L4, L5, S1, S2 e S3. Porém, com o crescimento dos membros, há alterações no padrão do dermátomo original, já que a distribuição cutânea dos nervos espinhais migra ao longo de sua extensão e não alcança mais a superfície na parte distal dos membros. Ainda assim, um novo padrão pode ser reconhecido. É possível observar que nos membros superiores, por exemplo, as áreas supridas por C5 e C6 são contíguas às áreas supridas por T2, T1 e C8. Mas a superposição entre elas é mínima na linha axial ventral.